basicamente por quê? Porque o propósito do podcast é ajudar pessoas a encontrar o seu chamado, a poder servir a Cristo com alegria. E cada vez que alguém responde sobre como Deus o chamou, a gente percebe que Deus é criativo na maneira de chamar e a gente percebe as diversas maneiras que Deus usa pessoas, circunstâncias para envolvê-los no ministério. Então, para começar, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? É uma história longa, claro que a gente precisa resumir aqui, né? Porém, eu estava lembrando outro dia de algo que aconteceu na minha vida. Eu tinha, acredito que meus talvez 10, 11 anos, não muito mais que isso. Eu me lembro que eu morava no interior de Goiás, e na cidade chamada Niquelândia, tem no mapa. E eu me lembro que, numa certa ocasião, foi um pregador lá na nossa igreja, na época, e a minha mãe comprou, na época, fita cassete das pregações dele. E eu me lembro que eu ouvi aquelas pregações, e ali, tempos depois, lembrando, eu falava, poxa, lá já começou a arder uma chama. Porque eu me lembro que uma das mensagens daquele pregador, eu praticamente decorei elas. De tanto ouvir, aquilo parece que já começou a borbulhar no meu coração. Mas uma coisa muito marcante mesmo na minha vida, assim, eu mudei aqui para Campinas em 94. E eu já tinha aí, próximo dos 18 anos, eu já estava ativo na igreja, e eu comecei a trabalhar com jovens e tudo mais. Eu me lembro de um episódio muito especial. Eu fui para Goiás para passar férias, e eu me lembro que eu saí da minha casa, na época não tinha carro, moto, nada, era tudo a pé, ônibus e tudo mais. E eu me lembro que eu estava indo visitar o meu avô, um servo de Deus, um homem analfabeto, mas um homem servo de Deus. Eu me lembro que da minha casa até a casa do meu avô, eu fui falando com Deus, e eu falava, Deus, o que será de mim? Aquela pergunta que muitos provavelmente já fez ou estão fazendo. E eu me lembro que num sol quente, e eu falando com Deus ali, sozinho, andando na rua, e eu falando, Deus, o que será de mim? O que eu vou ser? Na época eu já tocava em bandas e tudo mais, eu pensava, e eu perguntava, Deus, eu vou ser um músico, vou ser um cantor, vou ser um pregador? Essas perguntas básicas. E eu me lembro que eu cheguei na casa do meu avô ali, eu fiquei um tempo com ele, eu brincava muito com ele, e eu me lembro que na hora de ir embora, o meu avô falou assim, vamos orar primeiro? Vamos. E eu me lembro, ele e a esposa dele, que não era mais a minha avó já tinha falecido, e na época ele falou assim, leia o salmo tal. Eu não me recordo qual é o salmo. É um arrependimento que eu tenho de não ter marcado. E eu peguei a Bíblia, porque ele não sabia ler, eu li aquele salmo, era um salmo curto, e depois nós fizemos uma oração, e foi muito importante, porque foi uma oração tão simples, uma oração básica, não teve nada fora do normal. E quando terminou a oração, meu avô começou a chorar copiosamente, chorar, e eu, vô, tá tudo bem, vô? Ele, não tá, eu tô chorando de alegria. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, eu estou chorando de tanta alegria por aquilo que Deus me mandou te falar. E aí ele falou assim, Deus manda te dizer que primeiro ele vai te usar na música e mais tarde na palavra. Eu tinha subido para a casa dele perguntando, Deus, o que será de mim? Ministerialmente falando. E a resposta veio desse jeito. É claro que é muito singular, eu acho que cada um tem a sua experiência, mas para mim aquilo foi algo muito singular. E dali em diante as coisas começaram a acontecer, seminário, Deus começou... Sim, toquei muito tempo, eu e meu amigo Herbert, a gente tocou muitos anos junto, a gente viajou muito. E de um tempo depois, Deus começou a dar uma guiada no chamado, e estou aqui, desde 2011. Desde 2011, já vão fazer 13 anos, hein? 13 anos. Benção demais.